Quem achou, diga amém. A Bíblia diz: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então veja bem, não significa que porque você está na igreja, que você está criando os seus filhos no caminho do Senhor. Não significa. Porque não adianta nada você vir para a igreja, ouvir e não praticar. É aquela história do irmão João. Tem algum João aqui? Não, né? Então, vou falar do João. É a história do irmão João que morreu. O pastor foi fazer o velório do irmão João e começou a falar: o irmão João é uma bênção, uma pessoa dedicada, uma pessoa abençoada. Olha, tratava com carinho as pessoas. O irmão João era uma pessoa tremenda, era uma pessoa assim, com o coração aberto, tirava a camisa do corpo para dar para as pessoas. Só que todo João tem um Pedrinho, né? E estava lá o Pedrinho, filho do João, 6 anos, do lado do caixão, olhando para a mãe e olhando para o pastor. E o pastor falando, tal. Falando. Aí ele olhava para o pai, olhava para a mãe, olhava para o pastor não, porque o João era uma bênção. Aí, de repente, o Pedrinho não aguentou, cutucou a mãe e falou assim: ô mãe, o pastor está falando do homem errado, esse aí não é meu pai não, esse é outro. Então, o que acontece muitas vezes? Na igreja, não significa que porque nós estamos na igreja, que nós estamos criando os nossos filhos da maneira correta. Não significa. Porque o que nos faz a diferença é o quê? Não é ser uma pessoa religiosa. Amém, pessoal? Mas é ser uma pessoa comprometida com a palavra de Deus. Porque você pode vir na igreja como você vai no cinema, como você vai na casa de alguém. Você pode vir por vir. Só que quando você vem com um intuito, podemos dizer assim, com o objetivo realmente de não apenas ser uma pessoa religiosa, e não apenas vir porque você precisa, mas de vir realmente com o seu coração por inteiro inclinado, como nós falamos, você começa a levar os princípios do que você aprende aqui para dentro da sua casa. Essa tradução fala: educa a criança no caminho em que deve andar. Mas tem uma outra tradução que diz assim: ensina a criança. Quem tem essa tradução aí? Alguém tem? Ensina a criança? Da senhora? Ensina a criança no caminho que deve andar. Agora preste atenção. Quem pode ensinar? É só quem aprendeu. Sim ou não? O professor, para dar aula, ele não precisa aprender? Ele não tem que aprender para ensinar? Tem até um ditado que diz assim: quem não senta para aprender, não está apto para ensinar. Não sei se vocês já ouviram. Então, muitas vezes nós queremos ensinar as pessoas. Ensinar as pessoas dentro de casa. Ensinar os filhos. Ensinar a nossa esposa. Ensinar o nosso marido. O nosso marido não, o marido de quem? Né? Tem marido. Eu tenho esposa. Então, às vezes eu quero ensinar a minha esposa. Aí eu quero aplicar
na minha casa, eu quero aplicar na minha casa aquilo que eu acredito que é o certo, que é o correto. Mas aí eu vou ensinar o quê? Eu vou aplicar o quê? O que eu aprendi. Porque a gente só dá aquilo que a gente tem. Sim ou não? O que você dá? O que você tem. Você pode dar o que você não tem? É aí que está o X da questão. Por que os casamentos não prosperam? Muitos. Por que muitos lares não prosperam? Por que cada vez mais tem criança órfã de pai vivo, de mãe viva? Por quê? Porque chega na hora de dar, de entregar, não tem. Chega na hora de fazer, não tem. E quando quer fazer, tem um sonho, né? Principalmente as moças. Tem aquele sonho colorido, sim ou não? De casar, um príncipe encantado, meu marido vai cuidar de mim, porque tudo que eu não sofro na minha casa, tudo que eu sofro na minha casa, eu não vou sofrer lá junto com o meu marido, porque o meu marido, ele vai me amar, não sei o que lá, aí começa a namorar, aquela paixão, que é uma coisa química, né? Aquela coisa melosa, e eu te amo, e tal. Aí casa. E o moço, mesma coisa. Ai, porque ela vai fazer isso para mim, aquilo que a minha mãe não faz, e tal, e não sei o que, não sei o que lá. Quando eu era solteiro, meu pai gostava que fazia cafuné nele, e ele fazia cafuné na gente também. Aí ele morreu. Aí eu fui ficar com a minha mãe. Aí, até hoje, eu deito no colo da minha mãe. Ela não está aqui hoje. Estou com saudade dela. Mas eu deito no colo dela, para ela me fazer cafuné em mim. Mas quando eu era solteiro, eu queria que ela fazia também. Ela falava assim: arruma uma mulher para fazer cafuné em você. Não vou fazer cafuné em você não. Olha o seu tamanho. Arruma uma mulher. Aí eu casei com a pastora Regiane, né? Mas aí ela começa a fazer um cafuné, ela dorme e eu fico acordado. Não tem jeito. Não tive sorte. Mas é com essa aí mesmo, não tem jeito, né? Não pode arrumar outra, é essa aí mesmo. Amém? Não tem jeito. Então, nós recebemos, ou melhor, nós damos aquilo que nós recebemos. Então, por que muitas vezes nós não sabemos aplicar na nossa casa, na nossa família? Por quê? Porque nós não recebemos. Então nós não sabemos aplicar. Então aonde você tem que buscar? Na palavra de Deus. Você tem que buscar na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus tem tudo o que você precisa. Você tem que usar a inteligência. Presta atenção. Vamos ser inteligentes. Vamos lá. Vamos ser inteligentes. Vamos lá. Lá no Congresso Nacional, não é para estar os mais inteligentes lá? Sim ou não? No Banco Central do Brasil, o Brasil, que é a 7ª maior economia do mundo, não está um monte de gente inteligente lá? Sim ou não? Agora eu te pergunto uma coisa para você: por que ninguém resolve a situação desse país? Por que ninguém resolve? Aí eu te faço uma outra pergunta. Tem pessoas que têm muito dinheiro, não é pouco não, é muito dinheiro. Às vezes o que uma pessoa a vida inteira ela luta para conseguir, essa pessoa ganha numa hora. 1 hora por dia, 1 hora. 1 hora ela ganha. E às vezes ela tem um filho. E esse filho se envolve com drogas, se envolve com bandidagem, etc e tal. E essa pessoa tem muito dinheiro. Ela gasta rios e rios de dinheiro e não consegue resolver o problema do filho dela. Alguém conhece? Alguém já ouviu um caso assim? Eu conheço? Eu já vi vários. E conheço vários. Agora, por quê?
Por quê? Vamos pôr a cabeça para funcionar. Quando você compra algo na loja, fala aí, o que você quer comprar? Uma televisão, última geração, Smart TV, 52 polegadas, fininha, LED, coisa fina. Você pagou R$ 3.999 em 24 vezes no cartão, mais a garantia estendida, R$ 4.200. O que vem junto com ela? Controle remoto, a caixa, mas vem algo que vem. O que é? O manual, para você saber ligar, sim ou não? Olha aqui o seu manual. Está aqui. É o seu manual. Amém? Dê um aplauso ao Senhor. É o seu manual. Se você não ler o manual, se você não aprender do manual, aí você vai ser igual o pastor Alessandro. Vai comprar os negócios e não vai ter paciência de ler o manual, e vai tentar aprender na raça, e vai resetar, e vai apagar, e vai corromper o software do negócio, porque você não leu o manual. Tem alguém aqui que tem paciência de ler manual? Você compra o negócio e vai ler o manual? Não, né? Ninguém tem paciência, né? Para isso, né? Pensei que era só eu. Então, só que nós temos que ter essa paciência para aprender este manual, que é a palavra de Deus. Se você não aprender o que está aqui, você não tem o que dar. Se você não aprender os princípios de Deus e colocar na sua vida e aplicar na sua vida, você não tem o que dar. Preste atenção, olha aqui para mim, em nome de Jesus. Olha aqui para mim. Quando você aprende os princípios de Deus, quando você entende o que Deus está falando com você, e você procura viver o que está escrito aqui, você começa a ter paciência. Como que você vai ensinar paciência se você não recebeu paciência? Se você não recebeu paciência, você vai ter paciência? Não. Se você, não, porque é o meu tipo de gênio, pastor. Eu tenho um gênio diferente. Qualquer coisa eu me irrito. Mas pode ser diferente. Amém? Não, pastor, eu tenho um jeito, sabe? Escreveu, não leu, pau comeu. Comigo é assim, bateu, levou. Mas por quê? Porque é o que aprendeu. Você tem que aprender diferente. É por isso que você não pode pensar que um dia você vem na igreja, a gente vai orar por você, ponto, acabou. Você tem que realmente ter uma disposição de estar aprendendo a palavra de Deus. Amém, gente? De colocar em prática a palavra de Deus. Então presta atenção, tudo que você não tem, Deus vai te dar. Amém? Por que Ele vai te dar? Porque Ele vai te ensinar. Pastor, eu não sei amar alguém. Eu não sei fazer um carinho nas pessoas que eu amo. Eu não sei dizer o quanto elas são importantes para mim. Mas Deus vai te amar. Ele vai te mostrar o quanto Ele é importante para você. Eu estava conversando com um amigo meu ontem, e ele disse assim, eu vou fazer algo para Deus. O que você vai fazer? Ele falou assim, eu vou ficar 7 dias retirado de jejum. Eu vou ficar 7 dias retirado de jejum. Vou ficar sem comer, só vou beber. Eu vou ficar retirado, no meio do mato. E eu vou buscar Deus. Eu falei assim, eu entendo. Eu ganhei ele para Jesus. Eu tive a graça de Deus de ganhar ele para Jesus há 26 anos atrás, 27 anos atrás. Ele se tornou um pastor, se tornou um homem de Deus.
tinha quase 1000 membros, tinha 5, 6 igrejas. Mas aí então, um dia deu tudo errado. E ele se afastou de Deus, acabou a obra, acabou o ministério. Ele pegou uma doença no fígado, incurável. E eu ficava com ele, muitas vezes, mais de 1 hora no telefone, conversando com ele. E profetizando. E graças a Deus, ele fez os exames agora, os últimos exames, e deu a ausência total do vírus da doença que ele estava. Uma doença terrível, maligna, no fígado. Está curado. Só que agora ele fala assim: eu preciso ser como era antes de eu cair. E aí ele falou para mim assim ontem: eu vou ficar 7 dias. Eu vou dia 19 de agosto, vou voltar dia 26, eu vou ficar 7 dias afastado. Não é voto, não é nada. Ele só quer alinhar a vida dele com as coisas de Deus. Então, às vezes tem hora que a ficha tem que cair. Amém? Quem usou ficha? Vocês lembram da ficha? Você usou? Usou? Você usou também? Ficha. Usou ficha? Você sabe o que eu estou falando? Ela não sabe o que está falando. Usou ficha? Usou, Estevam? Sabe o que eu estou falando de ficha? Não? Então, não sabe, estou falando ficha. Você ia no bar, deixa eu explicar para você. Você ia no bar comprar pão e você comprava ficha. Vinha assim 10 fichas, era igual ficha de fliperama, numa cartela assim, ó, de papel. Aí você tirava aquela ficha, ia no orelhão. Aí você fazia assim, não era de apertar, era de girar assim, ó. Aí você aí voltava, e voltava. Aí a ficha ficava lá. Quando a pessoa atendia, a ficha caía. O duro era quando a pessoa não atendia e ele engolia a sua ficha e você não tinha outra ficha. Que raiva, né? Quem já bateu no orelhão? Você desgraçado desse orelhão. Não é verdade? Entendeu o que é? Entendeu? Depois eu vou trazer, Renato, vou mandar eles ligar, igual aquele vídeo. Trazer aquele telefone de disco, eu vou mandar essa moçada ligar aqui. Quero ver o que eles vão aprontar. Apertar o botão assim, ó. Quero ver. Então, a ficha tem que cair. Presta atenção, olha para mim que eu vou terminar. A ficha tem que cair. Quando a ficha cai, significa que você entendeu. Amém? Então, enquanto houver o quê? Enquanto houver uma teimosia, Deus não vai agir. Enquanto houver uma resistência, Deus não vai agir. Então, o que você precisa fazer? Obedecer e aprender a palavra de Deus. Amém, gente? Então, para encerrar, nós temos feito isso. Coloca para mim lá, João 4. Nós temos feito isso na semana passada. Quem tem cumprido o propósito do sacerdócio? Levanta a mão. Amém. Então, preste atenção. Aqui tem um ensinamento para a sua família, que é a palavra de Deus, que é o manual de instruções. Jesus disse assim: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Você vai tomar dessa água. Nunca mais você vai ter que tomar água? Amanhã você vai ter que tomar água de novo. Aí Jesus disse assim para a mulher, versículo 14: mas aquele que beber da água que eu nunca terá. Qual que é a água? A palavra de Deus que está aqui. Nunca terá sede, porque a água que eu lhe der será uma fonte de água que salte pela vida eterna. Ou seja, a palavra de Deus, ela é uma fonte de água. Ou seja, ela
ela está sempre matando a sua sede, ela está constantemente. Então eu vou dar para você esta água e esta água. Amém? As duas águas. Esta água e esta água. Eu vou entregar para você. Que é a palavra de Deus. Para que a água serve? Para matar a sede. Mas a água, sem água, tem vida? Não. A maior parte do nosso corpo é a água, sim ou não? Os cientistas, para saber se tem vida em algum planeta, a primeira coisa que eles procuram é o quê? A água. Ficaram todos felizes que acharam um lago lá em Marte. Estou nem aí com esse lago, não tem. Então, o que acontece? A água simboliza vida. A palavra de Deus simboliza a vida. Então eu vou te dar a água e vou te dar a água. A água física e a água espiritual. Esta água, a partir do momento que eu te entregar, ela deixa de simbolizar a vida física e ela passa a simbolizar a vida espiritual. Isso se você reunir a sua família e ler esse estudo aqui. Se a sua família não quiser, você vai fazer sozinho. Por quê? Porque nesse estudo tem as palavras de vida para você. O que você precisa. Porque o que nós precisamos, gente, não é o que está fora de nós, mas é o que está dentro. Amém? Quando você aplicar o que está aqui, dentro do seu coração, hoje, amanhã e depois, então aí sim as coisas começam a mudar na sua vida. Só que você tem que estar com o seu coração inclinado para isso. Você tem que crer nisso. Amém, pessoal? A água você bebe todo dia, não é? E desta água, então você precisa beber todo dia, todo momento. Amém, gente? Então nós vamos orar, nós vamos encerrar, e eu vou estar consagrando esta água, vou estar consagrando então esse estudo, e aí no final da oração, você vai poder vir aqui na frente e pegar um copo de água por família em um estudo. Se você precisar de mais, é só você aguardar todo mundo pegar, e aí todo mundo pegando, você pode pegar o seu também. Por gentileza, fica de pé em nome de Jesus.